Graça e paz, amados, graça e paz. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Abraão, de Ló, chamado específico. Eu sou a pastora Geise Borges. Procura a gente aí nas redes sociais, tenho certeza que você vai encontrar o melhor aplicativo para você ter acesso a todos os nossos vídeos, ministrações e pregações. Debaixo da palavra de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, onde especificamente ali no versículo 2, Deus diz assim, através do ministério ali de Paulo, né? Deus diz assim, e aí Paulo escrevendo a Timóteo, pregue a tempo, fora de tempo, instas, redárguas, exorte com toda longanimidade sã doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a verdade, mas amontoarão mestres segundo as suas próprias concupiscências, se desviarão da verdade como tendo comichão nos ouvidos, mas tu ser sóbrio, prega a palavra, não é mesmo? A tempo e fora de tempo. Então, debaixo dessa palavra, quando Deus me deu essa palavra em 2 Timóteo, do capítulo 4, versículo 1 ao 5, você pode ler na íntegra, nós estamos pregando de manhã, de tarde, de noite, com tempo, sem tempo, fora de tempo, se é hora, se não é, a gente prega. Então, no Instagram, no Facebook, página no Facebook, YouTube, pastora Geise Borges. Procure ali o aplicativo que você mais usa, que você vai encontrar com certeza uma mensagem nossa. A gente vai falar um pouquinho sobre chamado específico. A gente sabe que quando Deus chama, Ele especifica, não é uma coisa solta, não é uma ponta solta. Não é mesmo? Não é como dentro do centro espírita, não é como dentro de falsas religiões aí, né? Que o diabo chama a pessoa fica à toa, recebendo um monte de encosto, um monte de espírito, psicografando, escrevendo carta para os outros e não tem um propósito específico na vida. Não existe nada mais frustrante que você não ter um propósito na sua vida. Você não foi feito para ficar à toa no mundo. Você tem um propósito. Você vê que José foi chamado para governar, não foi chamado para pregar, não foi chamado para evangelizar, não foi chamado para batizar pessoas, foi chamado para governar o Egito num período de crise. É um chamado específico. Quando Deus chama alguém, Ele especifica. Existe sim um chamado no coletivo, mas existe também o chamado que é específico para você. Cada pessoa tem uma missão. Não é mesmo? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes as coisas começam a se atropelar no meio do caminho, atropela as coisas. Como que atropela as coisas, pastora Geise? Quando você não quer passar os processos, quando você quer pular dessa ponte para outra ponte, sabendo que você tem que subir degrau por degrau até chegar lá, não tem elevador. Então quando você insiste em chegar mais rápido, em acelerar, às vezes você acaba atropelando algumas coisas. Lembrando que Jesus chamou você para uma caminhada, não foi para uma corrida louca, nem para uma São Silvestre, mas Ele chamou você para caminhar com você, Ele quer caminhar com você, tá bom? Então visite ali, esse é o nosso aviso, visite ali a nossa página no Facebook, pastora Geise Borges, no Instagram, pastora Geise Borges, no YouTube, pastora Geise Borges, e você vai encontrar com certeza uma mensagem que vai vir de encontro aí na sua vida e você vai se surpreender, porque são mensagens curtas, vídeos de 5 minutos, que com certeza aqueles 5 minutos vai edificar a sua fé. Tá bom? Sempre debaixo da orientação do Espírito Santo, a gente não faz mensagem da carne, pessoal, a gente anda no Espírito, então as nossas mensagens têm uma sequência, Deus dá a palavra, a gente guarda, e aí a gente vai colocando aqui na internet para que vocês tenham acesso. Tá bom? Desde já se sinta amado, se sinta querido, se sinta abençoado nesse dia. Eu tenho certeza que é uma reviravolta, começo de ano, muita coisa para acontecer, muita coisa nova. Deus vai tomar a igreja nesse tempo. Sabemos que a volta de Jesus é iminente e sabemos que Deus vai acender a igreja. Vamos orar e aí já vamos entrar na palavra? Amém?
Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos agora, Pai, em um único pensamento, oramos agora, Pai, em concordância, oramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em concordância com a Tua igreja na terra, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse dia, alcança o aflito, alcança o necessitado, alcança o faminto, alcança, Senhor, aquele que está correndo, porque a Tua palavra diz que não é dos ligeiros a carreira. Então, Senhor, que o Senhor venha reposicionar, que o Senhor venha colocar em ordem, em plumo, que o Senhor venha alinhar, que esses pensamentos que talvez se encontravam em desordem, em desequilíbrio, neste momento venham ser alinhados em Cristo e essa mente venha estar cativa em Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo tome todo o controle e que a partir de agora, Senhor, seja a Tua palavra a tocar o nosso coração e a trazer transformação, que Tu possa fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem predestinado para esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Para você que me ouve, eu falo para você aqui de Santa Catarina, cidade de Chapecó. Então eu não sei por que aplicativo você está nos escutando, você nos escuta, mas que você possa ser edificado e compartilhar com mais alguém. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre Abraão, tá, gente? Olha só. Abraão querendo ajudar só atrapalhou. Abraão querendo ajudar só atrapalhou. A vida de Ló era sobrinho de Abraão. A vida de Ló foi destruída, tendo danos irreversíveis. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. Só que nisso que Deus chama Abraão, gente, Abraão vai e chama o sobrinho. O sobrinho não tem nada a ver com a história. Nada a ver. Às vezes Deus chama o esposo para ser ministro, o esposo espera pela esposa. Às vezes Deus chama a esposa para pregar, que eu não estou falando de pastoreio, gente. Estou falando de chamado, por favor. Aí Deus diz assim para você, pregue a minha palavra. Aí a esposa diz, não, mas o meu marido é pastor, deixa ele pregar, deixa que ele prega. Não, o ministério dele é dele, o teu é teu. Se Deus te deu uma ordem para você pregar, ou para você evangelizar, ou para você ajudar os doentes, ou para você visitar os encarcerados, permanece naquilo que Deus falou para você. Não tenta colocar mais alguém, não tenta colocar... O Senhor me mostra muita gente pegando o ministério e colocando o fardo sobre outra pessoa. A Bíblia diz, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Quando você está debaixo da orientação de Deus e quando você está debaixo da orientação do Espírito Santo, sendo conduzido por Deus, conduzida pelo Espírito Santo, gente, é leve. Tá? Então assim, se está pesado, tem algo errado. Vamos se reposicionar, vamos entender o que Deus está querendo fazer, porque tem hora que a gente fica perdido. A gente é ser humano e a gente faz mil coisas, mas aquilo que é o específico a gente não faz. E quando faz, a gente quer colocar mais alguém no pacote. Não, porque se eu vou ser abençoado, ou se eu vou ser abençoada, eu quero colocar mais alguém para que seja abençoado também. Só que o seguinte, aquilo que para Abraão era bênção, para Ló era maldição. Ai, eu vou falar, hein? Aquilo que para você é bênção, para outra pessoa é maldição. Porque o que é para você é sob medida. Então tem um suporte, tem uma armadura. E a armadura não é tudo igual. Você não sabe se a tua armadura é dupla. Se ela foi reforçada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para suportar o embate. E talvez a armadura do teu irmão do lado não tem o mesmo reforço. Vai quebrar. Então, aquilo que Deus dá, o chamado, a bênção é específico, é sob medida. O que acontece na vida de Ló? Ló e ele brigam, discutem, cada um vai para um lado, Ló olha para aquela campina, ai, Babilônia, coisa linda, e vai para lá. A gente já sabe como termina a história, a mulher vira uma estátua, morre. É um dano irreversível. Imagina você... perder a esposa. Ali se perdeu a família. Aí eles entram naquele lugar, naquela caverna, e é uma caverna espiritual, gente. Por quê? Porque tá fora da direção, tá fora daquilo que Deus quer. Não era nem para estar lá. Vamos falar a verdade? Não era nem para estar lá.
Ele estava lá admitido. Aí as duas filhas, uma olha para a outra e fala o seguinte: não tem mais homem não, hein? A gente vai ficar na ruína. Eu vou embriagar ele, vou lá, deito com ele. Amanhã a gente embriaga ele de novo, você vai e deita com ele. Aí vem a primeira filha, deita com ele. E aí comete o incesto. Vem a segunda, no outro dia, deita com ele. Ó, eu já deitei com ele, a primeira falou, né? Já deitei com ele, agora amanhã a gente embriaga ele de novo, você vai. E a Bíblia diz que ele não viu nem quando ela entrou, nem quando saiu. Porque ele estava embriagado. Irmãos, essas pessoas que nasceram desse incesto foram perseguidores de Israel. Foram perseguidores. Quem é Israel? Quem é Israel? Justamente descendência de Abraão. Quem causou todo esse problema? Começou lá em Abraão. Então muita coisa que a gente está colhendo hoje, às vezes não, já vem lá de trás, né? Até colocar tudo isso em alinhamento demora. Abraão chama Ló, dá tudo errado, acontece tudo isso. Perdeu a esposa, pai de 2 crianças que nasceram do incesto. Carregando um peso ali da culpa, porque se deitou com as filhas sem saber. Um peso, porque ali gerou um peso espiritual. E o que era bênção para Abraão, para Ló era maldição. E foi maldição para Ló. Quando Deus determina algo na nossa vida, é nós e Deus. A bênção que Deus tem para você é sobre medida, não tenta encaixar. Quando você tenta encaixar, é que é o problema. Abraão tentou abençoar o sobrinho com a sua bênção. E o que para Abraão era riqueza, para Ló era pobreza. O que para Abraão era vida, para Ló é morte. A bênção é sobre medida. A roupa é sobre medida. Lembra da túnica de José? Não servia em mais ninguém, gente. A gente sabe que existe um jugo, existe prova, existe luta. Por que Deus escolheu Jó? Porque sabia que ele suportava. Talvez se Deus escolhesse você para passar o que Jó passou, você partia ao meio. A Bíblia diz que Deus não nos prova mais do que a gente pode suportar. Mas para isso tem uma medida. Existe uma medida. Lembra quando Jesus disse assim, que ele tinha um cálice, que o cálice que ele bebia, os discípulos dele não podiam beber? E os discípulos disseram o que para ele? Não, a gente pode beber sim, o cálice que você bebe a gente pode beber. Não, vocês não suportam. Não. O que é para você é para você. O que foi para Jesus era para Jesus. E a gente quer englobar, a gente quer trazer. E não funciona assim. É sob medida. Enquanto a gente não aprender isso e não separar isso, não tem evolução espiritual. A armadura, como a gente falou aqui, a armadura é sobre medida. Unção. A unção é sobre medida. De acordo com a medida de cada vaso. Deus não trabalha com desperdício, né, gente? A unção é sob medida. Por que a gente vê um que fala em língua, outro interpreta, outro é curas e milagres, enfim. Cada um tem uma medida de unção. O problema é você olhar para a medida do outro e querer se encaixar na medida dele. Esse é o problema. Quero pregar como fulano prega, quero pregar como ela prega, quero ser como ela é. Não funciona. A medida dela é uma, a tua medida é a outra. E se você permanecer naquilo que Deus tem para você, você vai ser abençoado. Permanece naquilo que Deus tem para você. Foca no que é teu. Foca no que é teu. Foco no que é teu. O que a Bíblia diz? Emprestarás a muita gente, mas tu não pedirás emprestado. Foca no que é teu. Ah, mas eu tenho tão pouco. É teu. É pouco, mas é teu. Foca naquilo que Deus te deu. Foca naquilo que Deus tem para você. Foca no que é teu. Em espanhol se diz no que é tuyo. O que para Abraão é bênção, para Abimeleque, por exemplo, que era rei, né? Era maldição. Abimeleque queria
tomar a esposa de Abraão, lembra? Lá em Gênesis 27, vemos isso, onde Deus diz que mataria Abimeleque, tudo quanto era dele, se não devolvesse Sara para Abraão. E aí o que aconteceu? Toda a casa de Abimeleque se tornou estéril por causa de Abraão. O que é vida para um é morte para o outro. Toda a casa de Abimeleque ficou estéril, até os animais. Por causa de quem? Por causa de Abraão. Então Abraão orou e a esterilidade foi tirada. Mais uma vez, o que para Abraão era vida, para Abimeleque era morte. Às vezes a gente coloca pessoas dentro da nossa casa querendo abençoar, querendo socorrer, e não é tempo daquela pessoa ser abençoada, não é tempo daquela pessoa ser socorrida, ela precisa estar em outro lugar, em outro ambiente, talvez até num lugar de prova. E isso pode ser teu filho, pode ser teu parente. Ai, mas eu não vou deixar meu filho na rua. Mas talvez é necessário ele passar um dia na rua. Para quê? Para ser processado por Deus. O problema é que a gente quer se meter naquilo que Deus quer fazer. E a gente quer se meter naquilo que Deus quer fazer na vida do outro. Não, vou te abençoar, vou te ajudar. Não, é meu parente, meu filho, meu irmão, minha mãe, minha sogra, meu tio. Com Deus não é assim. Ao invés da gente ajudar, a gente está atrapalhando. Então, quando você for dar uma cesta básica para alguém, quando você for ajudar alguém necessitado, você ora antes, Senhor, é da tua vontade, porque é da minha vontade abençoar o irmão que está passando por essa dificuldade, mas eu quero saber se também é da tua vontade que esse irmão, nesse momento específico, seja socorrido. Fala comigo, Senhor. Como fazia Davi, irei lá e guerrearei ou vou permanecer aqui? Não quero saber quantos soldados eu tenho, o tamanho do meu exército, que é grande. Talvez o dele é pequeno, eu poderia vencer, mas eu quero saber se é da tua vontade. Oh, aleluia! Tem muita gente que está fora de direção. Está na presença de Deus, mas está fora de direção. Não está direcionado 100% naquilo que Deus quer. Então vai lá, ajuda o irmão. Quando ajuda o irmão, a prova vem para ele. Aí começa a dar tudo errado na vida dele. Poxa, mas aí eu comecei a perder o emprego. Minha mulher perdeu o emprego, eu perdi o emprego, eu fiquei desempregado e começou a vir uma onda de miséria que eu não sei por quê, pastora. Eu faço tudo certo, até ajudei o irmão, levei uma cesta básica para ele. Você se meteu naquilo que não era para você se meter e você pegou a prova dele para você. E agora você está na mesma prova que ele. Peça perdão a Deus, se submeta à autoridade de Deus, diga, Senhor, me perdoa por ter me metido naquilo que você estava fazendo. Porque às vezes a gente vê um irmão em dificuldade e Deus está trabalhando na vida dele. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Talvez Deus esteja trabalhando na vida dele. E a gente não pode sair por aí se metendo naquilo que Deus quer fazer na vida dos outros. Foi o que Abraão fez com Ló. Pegou Ló, não, vou te abençoar, vem cá. Nossa, acabou com a vida de Ló. Claro que Abraão fez isso de forma totalmente inconsciente, mas a consequência a gente vê. Não é mesmo? E aí Jesus disse aos seus discípulos, o meu cálice vocês não podem beber. O que era para Jesus era sob medida, o mesmo é para mim, o mesmo é para você. Irmãos, a gente vai entrar agora, né, 2022, já entramos em 2022, e eu tenho certeza que você está seguindo no caminho certo. Você está seguindo no caminho certo, e você não está fora do caminho, você não está fora da estrada. Mas, além da gente estar no caminho, a gente tem um momento da vida da gente que a gente precisa ser reposicionado. Tem um momento que a gente precisa ser orientado. Quando eu comecei lá atrás a pregar, logo depois ali do meu casamento, até antes do meu casamento eu já sempre preguei, né? Eu sou pastora. E Deus falava para mim assim, prega a minha palavra, prega a minha palavra, prega a minha palavra. E eu demorei para entender isso. Porque quando você está no ministério, você vai pastorear, você vai pregar, você vai aconselhar, você vai evangelizar e você flui debaixo de todos esses ministérios. Mas a ordem específica para mim é prega.
Então chegou um momento que eu entendi que eu tinha que parar de sofrer por causa do pastoreio. Porque quando chegava alguém com um problema, eu chorava junto. E o meu esposo, que é o pastor Éder Borges, tem um chamado muito maior para o pastoreio do que eu. E demorou um tempinho para a gente entender isso e alinhar isso. Ó, você faz o pastoreio, mesmo sendo mulher, você pastoreia, eu vou estar junto com você, vou estar te dando todo o suporte, eu estou aqui com você, mas o pastoreio é teu. Eu fico só pregando. Eu prego de manhã, prego de tarde, prego de noite, prego no YouTube, prego no Instagram, prego no Facebook, prego aonde for, me convida para onde for, dentro da comunidade, na favela, qualquer lugar. Eu prego. Na cadeia, no presídio, onde tiver oportunidade, na praça, dentro do ônibus, eu prego. Não consigo ficar calado, eu prego. Porque foi o chamado que Deus deu para mim. Agora, pregar não é pastorear. Pregar não é pastorear. Quem pastoreia é meu esposo. Meu esposo pastoreia, eu sou a adjutora, estou ali para ajudar ele. Sou pastora? Sou pastora por cargo, sou pastora pelo ministério, sou pastora porque me dediquei a isso, porque fiz teologia, porque procurei isso para a minha vida. Não é mesmo? Na minha consagração tinha mais de 400 pastores lá no dia da minha consagração. Temos, né, um aparato por dentro do ministério, somos sacerdotes, mas não é o chamado. Por mais que a gente tenha esse cargo, o cargo é uma coisa feita por homens. O chamado de Deus é uma coisa mais específica. Muito mais específico. É mais do que uma credencial. O chamado de Deus é algo distinto, único, específico. E é para isso que Deus te chama hoje. Para você se reposicionar, para você se alinhar